Estava polindo a mesa de jantar para o velório quando ouvi minha nora Kátia sussurrar ao telefone. Relaxa, amor. A velha acredita em tudo que eu falo. Amanhã, a terra do Marcelo é nossa. Meu filho havia morrido há apenas 2 dias e eu tinha acabado de descobrir que estava enterrando um caixão vazio. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Naquele momento, com o pano de chão ainda na mão e o cheiro de cera misturado com flores murchas invadindo minha casa em Santos, decidi que se queriam uma professora aposentada inofensiva, eu ia dar a eles a aula mais cara de suas vidas. Mas para vocês entenderem por que essa traição doeu tanto, preciso voltar ao começo de tudo. Eu sempre fui Márcia Almeida Santos, 43 anos em 1995, viúva desde os 35. Morava numa casa simples na Vila Matias, em Santos, com meu único filho Marcelo. Depois que perdi meu marido João num acidente na Via Anchieta, ele voltava de uma entrega de caminhão numa noite chuvosa de julho de 1987. Jurei por tudo que era sagrado que nada de ruim ia acontecer com meu menino. Criei Marcelo sozinha, com o salário de professora primária da escola municipal, professor Benedito Calixto. 20 anos trabalhando com criança me ensinou uma coisa fundamental. Sempre dá para perceber quando alguém está mentindo. As crianças têm uns trejeitos, uns desvios de olhar, uma forma de mexer as mãos quando inventam história. Os adultos também têm. Eu só não prestava atenção nisso fora da escola. Marcelo sempre foi um rapaz doce, meio introspectivo, que preferia ficar em casa lendo a jogar bola na rua. Depois que o pai morreu, ficou mais grudado em mim ainda. Mãe, eu vou cuidar da senhora quando eu crescer. Ele me dizia quando tinha uns 10 anos, sentado na poltrona da sala enquanto eu corrigia provas até tarde da noite. Você só precisa se cuidar e ser feliz, meu filho. O resto eu resolvo. Marcelo levava isso a sério. Quando completou 18 anos, conseguiu emprego numa construtora no centro de Santos, ganhando um salário mínimo e meio para ajudar com as despesas. Eu implorava para ele usar o dinheiro dele para estudar, tentar faculdade de engenharia, que era o sonho dele. Mas ele insistia. Primeiro a gente estabiliza nossa situação, mãe. Nossa situação financeira era apertada, mas estável. Tínhamos a casa, que meu falecido marido tinha deixado quitada. E havia também um pequeno terreno no Guarujá que João tinha comprado em 1983, quando aquela região ainda era mato. Um dia isso vai valer alguma coisa, Márcia, ele me disse na época. É para garantir o futuro do nosso menino. João sempre foi visionário. Ele trabalhava com transporte de carga e conhecia bem a região. Disse que o turismo ia crescer, que as pessoas de São Paulo iam querer casa de praia. Na época, achei meio loucura, mas confiei nele. Foi em dezembro de 1994 que Marcelo chegou em casa com uma novidade que mudou tudo. Mãe, eu quero apresentar uma pessoa muito especial para a senhora. Eu estava na cozinha preparando o almoço de domingo quando vi meu filho parado na porta com uma moça do lado. Ela era bonita, cabelo cacheado castanho, sorriso largo, uns 20 e poucos anos. Usava uma blusa vermelha decotada e uma saia jeans que marcava bem as curvas. Mãe, essa é a Kátia. Kátia, essa é minha mãe, Dona Márcia. Prazer, Dona Márcia. O Marcelo fala tanto da senhora que eu já sinto como se te conhecesse há anos. A voz dela era alta, animada, daquelas pessoas que gesticulam muito quando falam. Diferente do meu filho, que sempre foi mais contido. Mas às vezes os opostos se atraem, né? E eu fiquei genuinamente feliz. Finalmente Marcelo tinha encontrado alguém. Que bom conhecer você, filha. Marcelo, por que não me contou que tinha namorada? A gente está conhecendo ainda, mãe, mas... Ele olhou para Kátia com aqueles olhos apaixonados. Mas eu acho que é sério. Kátia deu uma risadinha e segurou o braço dele. Muito sério, Dona Márcia. Seu filho é um homem muito especial. Naquele primeiro encontro, ela fez questão de elogiar tudo na casa. Andou pelos cômodos com admiração exagerada, como se nunca tivesse visto uma sala com sofá de chenille. Que casa aconchegante, Dona Márcia. E esse quintal, nossa, é enorme para os padrões do bairro.
Ela perguntava sobre tudo. Há quanto tempo morávamos ali, se a casa era própria, se tínhamos outros bens. Na época, achei que era interesse genuíno de uma nora carinhosa. A senhora deve ter muita história para contar sobre Santos, né? Moro aqui há mais de 20 anos, filha. Vi muita coisa mudar mesmo. E aquele terreno no Guarujá que o Marcelo comentou? Que legal! Deve estar valorizando bastante com o crescimento do turismo, né? Marcelo pareceu surpreso. Eu comentei sobre o terreno? Ah, você mencionou que a família tinha uma propriedade lá. Achei interessante, porque meu pai trabalha com corretor de imóveis. Mentira número 1. Depois eu descobri que o pai dela era açougueiro em Cubatão e morreu quando ela tinha 15 anos. Mas na época, eu acreditei em tudo. É mesmo? Que coincidência! Aquele terreno está parado há anos. Os olhos dela brilharam. Dona Márcia, a senhora não faz ideia do valor que uma propriedade bem localizada no Guarujá pode ter hoje em dia. Posso dar uma olhada nos documentos? Meu pai sempre me ensinou a reconhecer um bom investimento. Mentira número 2. Mas eu achei maravilhoso ter uma nora entendida de negócios. No final daquela tarde, quando eles foram embora, Marcelo ficou para trás 1 minutinho. Mãe, o que achou da Kátia? Ela parece uma boa moça, filho. Esperta, interessada na família. É por isso que eu gosto dela, mãe. E olha como ela se interessou pelos nossos assuntos. Quer ajudar com as questões da herança do papai. Herança. Essa palavra começou a aparecer muito nas nossas conversas depois que Kátia entrou na nossa vida. Ela passou o Natal de 1994 conosco. Chegou na véspera com uma mala grande demais para apenas 2 dias de festa. Eu devia ter estranhado o tamanho da mala já naquele momento. Durante a ceia, ela foi um amor. Ajudou na cozinha, elogiou minha rabanada, conversou com as vizinhas. Mas eu percebi que ela prestava muita atenção nos detalhes da casa. Media os cômodos com os olhos, perguntava sobre a idade da construção. Dona Márcia, a senhora tem sorte de ter uma casa tão bem localizada. Aqui na Vila Matias, pertinho da praia, isso deve valer um bom dinheiro hoje em dia. Nunca pensei em vender, filha. Essa casa tem muito valor sentimental para nós. Claro, claro. Só comentando que vocês estão muito bem de patrimônio. Patrimônio. Investimento. Herança. Essas palavras começaram a fazer parte do vocabulário dela quando falava comigo. Em janeiro de 1995, ela começou a aparecer em casa quase todos os dias. Às vezes chegava de manhã, dizia que estava passando ali perto. Outras vezes aparecia na hora do almoço com alguma coisa da padaria. Eu gostava da companhia, e Marcelo ficava radiante quando chegava do trabalho e encontrava ela em casa. Mas eu comecei a reparar que ela sempre puxava assunto sobre documentação. Dona Márcia, a senhora tem certeza de que toda a papelada da casa está certinha? Às vezes essas heranças antigas têm problema no cartório. A casa está tudo em ordem, filha. E o testamento? Ele deixou o testamento? Não teve necessidade. Como éramos casados no regime de comunhão de bens, tudo passou para mim automaticamente. E quando a senhora... Bem, quando chegar a sua hora, daqui a muitos anos, como vai ficar a situação do Marcelo? Essa pergunta me incomodou. Por que você está pensando nisso, filha? É só que meu pai sempre dizia que família organizada é família que se previne. O Marcelo é filho único, então imagino que ele vai herdar tudo, né? É natural que seja assim. E se ele casar? A esposa também tem direitos, né? Aquela conversa ficou na minha cabeça. Não pela pergunta em si, mas pela forma como ela perguntou. Como se estivesse calculando alguma coisa. Foi em fevereiro que as coisas começaram a ficar estranhas. Marcelo começou a reclamar de dor de cabeça constante. Dizia que estava se sentindo fraco, sem ânimo para nada. Mãe, acho que estou precisando de umas férias. Ando muito cansado. Filho, por que você não vai ao médico? Essa dor de cabeça não é normal. Ah, mãe, não é nada demais. A Kátia está me dando uns chás que a avó dela ensinava. Kátia sempre aparecia com algum remédio caseiro. Chá de erva cidreira para o estresse, chá de camomila para dormir melhor, vitaminas que ela comprava na farmácia. Dona Márcia, deixa que eu cuido da saúde dele. Tenho experiência com essas coisas porque minha família é do interior. Eu aceitava porque confiava nela.
porque achava que era amor, cuidado de uma mulher apaixonada, mas tinha uma coisa que me incomodava. Ela insistia para que Marcelo não fosse ao médico. Remédio de farmácia só vicia o organismo, Marcelo. Confia em mim, amor. Os sintomas do meu filho foram piorando ao longo de fevereiro. Ele começou a ficar mais pálido, mais magro, dormia demais nos fins de semana. Mas quando eu sugeria procurar um médico, Kátia sempre tinha uma explicação. Dona Márcia, isso é normal em homem da idade dele. Excesso de trabalho, sabe como é? Eu queria acreditar. Precisava acreditar que era só uma fase. Afinal, Kátia estava ali todos os dias, cuidando dele com tanto carinho. Foi na primeira semana de março que tudo desmoronou. Numa manhã de terça-feira, 7 de março, Marcelo acordou passando muito mal. Vômito, tontura, uma fraqueza que não era normal. Ele mal conseguia ficar em pé. Mãe, eu não estou bem. Estou vendo tudo embaçado. Meu coração disparou. Filho, vamos ao hospital agora. Não, mãe, deixa eu ligar para a Kátia primeiro. Kátia apareceu na nossa casa em menos de 15 minutos, como se estivesse esperando a ligação. E o mais estranho, ela trouxe um médico junto. Dona Márcia, eu trouxe Dr. Ferreira, muito competente. Ele atende em casa mesmo. Dr. Ferreira era um homem magro, de uns 50 anos com um jaleco amarelado. Ele carregava uma maleta preta antiga e tinha um jeito meio nervoso de falar. Ele examinou Marcelo no quarto rapidamente. O exame durou menos de 5 minutos. É um quadro delicado, senhora, ele me disse na sala. O rapaz está com uma infecção intestinal grave. Pode ser perigoso se não tratarmos direito. Doutor, não seria melhor levar ele para o hospital? Não. No estado dele, qualquer movimento brusco pode ser perigoso. O melhor é repouso absoluto aqui em casa. Kátia acenou com a cabeça. Pode deixar, doutor. Eu cuido dele. Tenho experiência com doentes. Ótimo! A senhora é a esposa? Esposa? Eles não eram casados ainda, mas Kátia respondeu sem hesitar. Sim, somos casados há 2 anos. Mentira número 3. Mas na época, eu estava tão preocupada que nem questionei. Dr. Ferreira receitou uns remédios que eu nunca tinha ouvido falar. Disse que Kátia sabia como administrar. A senhora já fez muito por esse menino. Agora deixa a esposa cuidar dele. Durante 3 dias, Kátia praticamente morou na minha casa. Ela dormia numa cadeira ao lado da cama do Marcelo, preparava as refeições dele, dava os remédios, não deixava nem eu entrar no quarto às vezes. Dona Márcia, ele precisa de silêncio total. O doutor disse que qualquer agitação pode agravar o quadro. Eu obedecia porque confiava nela. Eu ficava na sala fazendo comida, cuidando da casa, orando para meu filho melhorar. Na manhã de 15 de março de 1995, tudo mudou para sempre. Eram umas 6 da manhã quando ouvi passos descendo a escada. Era Kátia, com os olhos vermelhos, o cabelo despenteado. Dona Márcia, eu tenho uma notícia terrível. Meu mundo parou. O que foi, filha? O Marcelo. Ele não aguentou. Durante a madrugada, ele não resistiu. As palavras saíram da boca dela, mas meu cérebro se recusava a processar. Como assim, filha? Ele morreu, Dona Márcia. Meu marido morreu. Eu subi aquela escada correndo como uma louca. Entrei no quarto e lá estava meu filho, deitado na cama, pálido, imóvel, com os olhos fechados. Dr. Ferreira já estava no quarto também, com cara solene. Foi muito rápido, Dona Márcia. Ele não sofreu. O coração não aguentou a infecção. Eu gritei. Gritei tanto que acordei a vizinhança inteira. Kátia me abraçou, chorava junto comigo, repetia, eu fiz tudo o que pude. Dr. Ferreira preparou os papéis, o atestado de óbito, explicou que devido à natureza da doença, seria melhor um enterro rápido. Para evitar contaminação, senhora. Os próximos 2 dias foram um borrão de gente entrando e saindo de casa, coroas de flores chegando, café sendo servido na cozinha. Kátia se comportava como uma viúva perfeita, organizando tudo, recebendo os pêsames. Foi durante esses 2 dias que ela começou a tocar no assunto dos documentos. Dona Márcia, eu sei que é muito cedo para falar disso, mas a gente precisa pensar na questão legal. O Marcelo sempre dizia que queria que eu cuidasse dos bens da família, se alguma coisa acontecesse com ele. Que bens, filha?
A gente não tem muita coisa, mas tem a casa, o terreno no Guarujá. O Marcelo ficava preocupado com a senhora ficar sem amparo legal. Ele queria fazer um testamento deixando tudo organizado. Aquilo não fazia sentido. Marcelo nunca tinha falado comigo sobre testamento. Mas eu estava tão destruída pela dor que não conseguia pensar direito. Concordei que era preciso organizar as coisas. Foi na véspera do enterro, enquanto eu polvia a mesa da sala que tinha virado um altar improvisado para o velório, que escutei aquela conversa que mudou tudo. Kátia estava no quintal, ao telefone, achando que eu não podia ouvir. Relaxa, amor. A velha acredita em tudo que eu falo. Amanhã a terra do Marcelo é nossa. Amor? Que amor? E por que ela estava falando da terra do Marcelo como se ele fosse um estranho qualquer? Continuei polindo a mesa, fingindo que não tinha escutado nada, mas meu cérebro de professora começou a conectar pontos que eu tinha ignorado até então. O interesse excessivo dela nos nossos documentos desde o primeiro dia. O médico que apareceu do nada. A insistência em não levar meu filho ao hospital. A pressa com o enterro. De madrugada, não consegui dormir. Ficava pensando na conversa, na forma como ela falou, no tom de voz. Não era o tom de uma mulher enlutada. Era o tom de alguém aliviado, satisfeito. Foi quando algo me fez levantar da cama e ir até o quarto onde meu filho estava sendo velado. Aproximei meu ouvido do caixão. Pressionei contra a madeira como se pudesse escutar alguma coisa impossível. E foi aí que escutei. Uma respiração fraquinha, quase imperceptível, mas uma respiração. Meu filho estava vivo. Naquele momento, em pé na sala escura da minha casa em Santos, com o barulho do mar ao longe e o cheiro das flores do velório no ar, eu entendi tudo. Eles não estavam tentando matar meu filho. Estavam tentando enterrá-lo vivo para simular a morte e ficarem com nossa herança. Era o crime perfeito. Sem corpo, sem autópsia, sem investigação. E vocês? O que fariam se descobrissem que estavam enterrando o próprio filho vivo? Se descobrissem que a pessoa em quem mais confiavam estava tentando cometer o crime perfeito bem debaixo do seu nariz? Eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida naquele momento. Chamar a polícia imediatamente e arriscar que os cúmplices fugissem, que negassem tudo, que não tivesse como provar nada? Ou usar meus 43 anos de vida, 20 deles ensinando crianças a diferenciarem certo de errado, para dar uma lição que eles nunca mais iam esquecer? Escolhi a segunda opção, e essa foi apenas a primeira noite da educação mais cara que eles já receberam. Meu filho estava vivo. Essa frase ecoou na minha cabeça como um sino de igreja enquanto eu olhava para aquele caixão na sala da minha casa em Santos. 3 da manhã. A cidade dormindo e eu descobrindo que estava prestes a enterrar meu próprio filho vivo. A primeira coisa que pensei foi gritar, abrir o caixão, chamar a ambulância. Mas aí lembrei da conversa que tinha escutado. Relaxe, amor. A velha acredita em tudo que eu falo. Eles estavam tramando há meses. Se eu agisse no desespero agora, eles iam negar tudo, sumir com as provas, e eu nunca conseguiria provar o que tinham feito. Respirei fundo e fiz o que sempre fazia quando um aluno vinha me contar uma mentira na escola. Parei, analisei a situação inteira e planejei minha resposta. Primeiro, eu precisava salvar Marcelo. Segundo, eu precisava descobrir exatamente quem estava envolvido nessa conspiração. Terceiro, eu ia fazer eles pagarem de um jeito que nunca mais esquecessem. Caminhei até a cozinha. Peguei uma chave de fenda da gaveta de utensílios e voltei para a sala. Minha mão tremia quando comecei a desparafusar a tampa do caixão. A cada parafuso que soltava, meu coração batia mais forte. Por favor, meu Deus, deixa ele estar bem. Quando consegui levantar a tampa, quase desmaiei. Marcelo estava lá, pálido como um defunto, mas respirando. Respirando. Os olhos estavam fechados, mas ele se mexeu quando a luz bateu no rosto. Marcelo, sussurrei. Filho, você consegue me ouvir? Ele gemeu baixinho, tentou abrir os olhos. Mãe? Mãe? Onde? Onde eu estou? Você está em casa, meu amor. Você está em casa e está seguro? Ajudei ele a sentar no caixão. Estava fraco, confuso, mas vivo. Vivo. Mãe, eu não lembro de nada. Só lembro de estar tomando os remédios que a Kátia dava. E depois...
Depois tudo ficou preto. Os remédios que a Kátia dava, ela disse que eram para a infecção, mas eu me sentia cada vez pior, como se estivesse morrendo. Naquele momento, tudo fez sentido. Não era uma tentativa de assassinato. Era algo ainda mais cruel. Eles estavam dopando meu filho para simular a morte, iam enterrá-lo vivo, e depois, quando ele morresse de verdade sufocado debaixo da terra, iam ficar com nossa herança como viúva enlutada. Marcelo, escuta bem o que eu vou falar, disse, segurando o rosto dele com as duas mãos. A Kátia e o doutor Ferreira estão tentando te matar para ficar com nossa casa e o terreno do Guarujá. Eles te drogaram para você parecer morto. Os olhos dele se arregalaram. Como assim, mãe? A Kátia me ama. Filho, eu escutei ela no telefone. Ela tem outro homem e os dois estão planejando isso há meses. Vi o mundo dele desabar naquele momento. O mesmo Marcelo que sempre acreditou no melhor das pessoas, que confiava de coração aberto, estava descobrindo que a mulher que ele amava queria enterrá-lo vivo. Mãe, eu não consigo acreditar. Eu sei que dói, meu amor. Mas agora a gente precisa ser esperto. Se eles descobrirem que você está vivo, eles vão fugir e nunca mais vamos conseguir provar nada. Você entende? Marcelo assentiu, ainda meio zonzo pelos remédios. O que a gente vai fazer? A gente vai dar a eles exatamente o que eles querem. Vão achar que conseguiram te matar. E quando eles estiverem comemorando, a gente vai mostrar quem realmente são. E vocês, conseguem imaginar a força que uma mãe encontra quando descobre que quase perdeu o filho para a ganância de pessoas que ela considerava família? Naquele momento, eu não era mais a professora primária aposentada que todo mundo conhecia. Eu era uma mulher que ia fazer justiça com as próprias mãos. Ajudei Marcelo a sair do caixão e levei ele para o porão da casa, um espaço pequeno onde meu falecido marido guardava ferramentas. Fiz uma cama improvisada com colchões velhos e deixei água e biscoitos para ele. Filho, você vai ficar aqui até segunda-feira. Não faz barulho, não sai por nada. Eu vou fingir que estou arrasada pelo seu enterro e eles vão se sentir seguros para começar a parte da herança. Mãe, e se eles desconfiarem? E se... Confia na sua mãe, Marcelo. 20 anos ensinando criança me ensinou a lidar com gente que mente. Agora eu só vou usar essas habilidades com adultos. Voltei para a sala, coloquei uns travesseiros dentro do caixão para dar peso, fechei tudo de novo. Quem olhasse de fora ia continuar achando que meu filho estava morto ali dentro. O enterro estava marcado para domingo, 18 de março, no cemitério do Paquetá. Eu tinha aproximadamente 48 horas para descobrir exatamente quem estava envolvido na conspiração e preparar minha vingança. Na manhã de sábado, Kátia chegou cedo, como sempre, para ajudar com os preparativos finais. Ela estava de preto dos pés à cabeça, representando o papel de viúva perfeita. Bom dia, dona Márcia. Como a senhora passou a noite? Não dormi nada, filha. Fico olhando para o caixão e não acredito que meu menino se foi. Eu entendo perfeitamente, dona Márcia. Eu também não consegui fechar o olho. Perder o Marcelo foi... Ela fez uma pausa dramática, limpou uma lágrima inexistente. Foi como perder uma parte de mim. Que atriz! Se eu não soubesse a verdade, teria caído na encenação dela. Mas agora eu prestava atenção em cada detalhe. A forma como ela evitava olhar diretamente para o caixão, como checava o celular toda hora esperando mensagem de alguém. Kátia, posso te fazer uma pergunta? Claro, dona Márcia. Qualquer coisa. Você tem certeza de que o Dr. Ferreira fez tudo certinho? Não precisava de mais exames, uma segunda opinião? Ela hesitou por uma fração de segundo. Dona Márcia, o doutor é muito experiente. Ele viu que não tinha mais nada a fazer. Às vezes é melhor não prolongar o sofrimento, né? Você tem razão. Fiz uma pausa, como se estivesse pensando em algo doloroso. Só fico pensando se eu devia ter insistido para levar ele ao hospital. A senhora não pode se culpar. A gente fez tudo o que podia. O Marcelo estava muito doente. Tinha que acontecer mesmo. Tinha que acontecer mesmo. Ela falou isso com uma naturalidade que me deu arrepios. Como alguém pode ser tão fria falando da morte de uma pessoa que supostamente amava? Kátia,
Já que você vai ser da família agora, preciso te contar uma coisa importante sobre a herança. Os olhos dela brilharam. Dona Márcia, a senhora não precisa se preocupar com isso agora. Não, filha, preciso sim. O Marcelo sempre dizia que se alguma coisa acontecesse com ele, eu devia cuidar para você ficar bem amparada. Ele realmente disse isso? A voz dela tremeu de emoção. Emoção de ganância, não de amor. Disse sim. Na verdade, tinha uma coisa que ele não contou para você. Além da casa e do terreno no Guarujá, a gente tem uma conta poupança que meu marido deixou. Não é muito, mas dá uns 30 mil reais. Mentira número 1 do meu plano. Não existia poupança nenhuma. Mas eu queria ver a reação dela. Nossa, dona Márcia, eu não sabia. O Marcelo nunca comentou. Ele queria fazer surpresa. Disse que depois do casamento oficial de vocês, ia usar esse dinheiro para reformar a casa, fazer uma casinha nova no terreno do Guarujá para começarem a vida de vocês. Ela quase babou. Literalmente. Vi a pupila dela dilatando de empolgação. Que sonho lindo, dona Márcia. O Marcelo sempre teve planos tão bonitos para o nosso futuro. Pois é, filha. E agora que ele se foi, acho que é justo você herdar tudo isso. Afinal, vocês eram como casados, né? Dona Márcia, a senhora é muito generosa. Mas eu não quero que a senhora fique sem nada. Imagina, filha, eu já vivi minha vida. Você é nova, tem futuro pela frente. O Marcelo ia querer assim. Naquele momento, vi ela fazendo um cálculo mental. Casa na Vila Matias, uns 80 mil reais. Terreno no Guarujá, talvez 120 mil no mercado atual. Poupança fictícia, 30 mil. Total, 230 mil reais. Para uma mulher que provavelmente nunca tinha visto nem 20 mil juntos na vida, era uma fortuna. A senhora tem razão, dona Márcia. O Marcelo sempre dizia que a família precisa se cuidar. Família? Ela disse. Como se fosse família de verdade. Como se não estivesse planejando me deixar na miséria depois de enterrar meu filho vivo. Então, segunda-feira, depois do enterro, a gente vai no cartório resolver essa questão da herança. Eu já separei todos os documentos. A senhora é muito eficiente, dona Márcia. Mal posso acreditar que está pensando nessas coisas num momento tão difícil. É que o Marcelo sempre dizia: Mãe, se um dia eu me for, a senhora precisa cuidar da papelada rápido. Essas coisas de herança são complicadas se a gente deixa para depois. Mais uma mentira. Marcelo nunca tinha falado nada disso. Mas eu estava construindo uma narrativa que fazia Kátia acreditar que eu era uma mulher prática, que queria resolver logo as questões legais para não sofrer mais com papelada. O telefone dela tocou. Com licença, dona Márcia. Alô? Oi, amor. Não, está tudo correndo conforme o planejado. Segunda-feira a gente resolve tudo. Eu sei, eu também estou ansiosa. Depois a gente se encontra para comemorar. Comemorar. Eles iam comemorar o enterro do meu filho. Quando ela desligou, perguntei: Era alguém da família, filha? Ah, era minha prima. Ela queria saber como estavam os preparativos do enterro. Mentira descarada. Ninguém fala, depois a gente se encontra para comemorar quando está organizando um enterro. A não ser que o enterro seja exatamente o que você quer que aconteça. Durante o resto do sábado, observei Kátia recebendo várias ligações. Sempre saía de perto para atender, sempre voltava com um sorriso que ela tentava disfarçar. À tarde, ela disse que precisava sair um pouco para resolver umas coisas pessoais. Claro, filha, vai lá. Eu fico aqui com o Marcelo. Quando ela saiu, desci correndo para o porão. Marcelo estava melhor, mais lúcido. Os efeitos da droga estavam passando. Mãe, conseguiu descobrir alguma coisa? Consegui, filho. Ela tem um cúmplice. Provavelmente um namorado, e ela acha que além da casa e do terreno, a gente tem uma poupança de 30 mil reais. Mas a gente não tem poupança nenhuma. Exato. Mas ela não sabe disso. Vou usar a ganância dela contra ela mesma. Contei para Marcelo minha descoberta sobre as mentiras que ela tinha contado desde o primeiro dia. O pai que não era corretor de imóveis, a experiência com remédios caseiros que não existia, o interesse genuíno pela família que, na verdade, era só ganância. Marcelo, preciso que você me ajude com uma coisa. Quando você namorava ela chegou a te levar para conhecer algum amigo?
Algum lugar específico que vocês frequentavam? Ela me levou algumas vezes num bar em Cubatão, o Boteco do Zé. Disse que era onde os amigos dela se encontravam. Tinha um cara lá, o Ronaldo, que ela sempre cumprimentava com muito carinho. Na época, achei que era só amizade. Descreve esse Ronaldo pra mim. Uns 30 anos, moreno, bem vestido. Ela disse que ele trabalhava com vendas de imóveis. Bingo! O corretor de imóveis, que supostamente era o pai dela, na verdade era um namorado. E pelo jeito, ele que tinha dado a ideia de aplicar o golpe na nossa família. Mãe, como a gente vai provar que eles fizeram isso? Não tem como a gente ir na polícia e falar que eles tentaram me enterrar vivo. Quem vai acreditar? Marcelo estava certo. Precisávamos de provas concretas. E eu já tinha uma ideia de como conseguir. Filho, você ainda tem a receita dos remédios que o Dr. Ferreira passou? Deve ter no criado mudo do quarto. Subi e encontrei a receita. Li os nomes dos medicamentos e não reconheci nenhum. Mas eu conheci uma pessoa que podia me ajudar. Andréia, uma ex-aluna minha que tinha se formado em farmácia e trabalhava na Drogacil do centro de Santos. Domingo de manhã, antes do enterro, liguei para ela. Andréia, aqui é a professora Márcia, sua antiga professora da 2ª série. Dona Márcia, que surpresa! Como a senhora está? Estou passando por um momento difícil, filha. Meu filho morreu e estou desconfiada de que o médico que tratou dele pode ter prescrito os remédios errados. Você pode me ajudar a entender uma receita? Claro, dona Márcia. A senhora pode me falar o nome dos medicamentos? Li os nomes para ela. Houve um silêncio do outro lado da linha. Dona Márcia, a senhora tem certeza de que esses medicamentos eram para infecção intestinal? Era o que o doutor disse. Por quê? Porque esses medicamentos que a senhora falou, 2 deles são sedativos muito fortes, usados em cirurgias. O terceiro é um paralítico muscular. Essa combinação pode simular estado de coma ou até morte aparente. Meu sangue gelou. Andréia, você pode me fazer um favor? Pode anotar esses medicamentos e guardar essa informação? Pode ser que eu precise dessa confirmação mais tarde. Claro, dona Márcia. Mas a senhora vai procurar a polícia? Isso é muito sério. Vou procurar sim, filha. Só preciso reunir todas as provas primeiro. Agora eu tinha a confirmação do que suspeitava. Doutor, Ferreira tinha prescrito drogas para simular a morte de Marcelo. Não eram remédios para a infecção. Eram drogas para fazer meu filho parecer morto. O enterro estava marcado para as 2 da tarde. Às 11 da manhã, o carro funerário chegou para buscar o caixão. Eu tive que usar toda a minha força de atriz para não demonstrar que sabia que meu filho estava vivo e escondido no porão. Meu menino, meu menino. Chorei abraçada no caixão, representando o papel de mãe devastada. Kátia me abraçou, também chorando. Dona Márcia, o Marcelo está num lugar melhor agora. Ele não está mais sofrendo. Se ela soubesse o que eu estava planejando, ia descobrir quem realmente ia sofrer. No cemitério, tinha umas 20 pessoas. Vizinhos, alguns colegas de trabalho do Marcelo, parentes distantes. Kátia se comportava como uma viúva exemplar, recebendo os pêsames, falando sobre a vida linda que tinha tido com meu filho. Durante a cerimônia, vi Dr. A. Ferreira no fundo, observando de longe. Ele não se aproximou para dar os pêsames, o que já era suspeito. Um médico que realmente tivesse tentado salvar meu filho viria conversar comigo, se desculpar por não ter conseguido fazer mais. Quando chegou a hora de baixar o caixão, quase tive um colapso nervoso. Não pelo motivo que todos pensavam, mas porque sabia que estava enterrando um caixão vazio enquanto meu filho estava vivo no porão de casa, esperando que eu fizesse justiça. Terra a terra, pó ao pó, disse o padre. Naquele momento, olhando para aquele buraco na terra onde supostamente estava meu filho, eu fiz uma promessa silenciosa. Kátia, Dr. Ferreira e quem mais estivesse envolvido nessa conspiração iam pagar por cada lágrima que me fizeram derramar, por cada segundo de desespero que me causaram. A educação deles estava só começando. Depois do enterro, voltamos para casa para o almoço tradicional. Kátia se ofereceu para organizar tudo, como uma nora dedicada.
Enquanto ela mexia na cozinha, eu fiquei observando cada movimento, cada expressão, cada vez que ela checava o telefone. Dona Márcia, a senhora precisa comer alguma coisa. A senhora não pode ficar sem se alimentar. Obrigada, filha. Você tem cuidado tão bem de mim. É o mínimo que posso fazer. O Marcelo ia querer que eu cuidasse da senhora. Por volta das 6 da tarde, quando os últimos visitantes foram embora, ela se aproximou de mim. Dona Márcia, sobre aquilo que a gente conversou ontem, sobre os documentos, a senhora ainda quer resolver amanhã? Claro, filha. Melhor resolver logo para não ficar sofrendo com essas burocracias. A senhora é muito corajosa. No lugar da senhora, eu estaria destruída para pensar nessas coisas. É que o Marcelo sempre me ensinou a ser prática. Mãe, ele dizia, quando a vida bate forte, a gente levanta e resolve o que tem que resolver. Mais uma frase que Marcelo nunca tinha dito, mas que soava exatamente como algo que ele diria. Kátia acreditou completamente. Então amanhã de manhã a gente vai no cartório? Vamos sim. Aliás, Kátia, você pode me fazer um favor? Pode trazer seu namorado junto? Ela ficou branca. Que namorado, Dona Márcia? Ah, filha, eu ouvi você falando no telefone ontem. Não precisa esconder. Sei que você tem alguém. Depois do que aconteceu com o Marcelo, é natural que você procure um consolo, né? Ela não sabia se negava ou se assumia. Dona Márcia, é que... Relaxa, filha. Não estou julgando você. Só quero conhecer a pessoa que vai ajudar você a cuidar dos bens que o Marcelo deixou. Se ele vai fazer parte da sua vida, eu quero saber quem é. A senhora não se importa? Kátia, meu filho se foi. Nada vai trazê-lo de volta. Se você encontrou alguém que te faz feliz, eu só quero que essa pessoa seja honesta e trate bem o patrimônio que o Marcelo trabalhou tanto para construir. Ela mordeu a isca. Então eu posso trazer o Ronaldo amanhã? Ronaldo. O mesmo nome que Marcelo tinha mencionado. O quebra-cabeça estava se completando. Claro, filha, traga sim. Quero conhecer esse Ronaldo. Quando ela foi embora naquela noite, descendo para o porão para contar tudo para Marcelo. Filho, amanhã eles vão se entregar sozinhos. Vão assinar documentos achando que estão herdando nossa casa e nosso terreno, mas na verdade vão estar confessando a participação deles no golpe. Como assim, mãe? Amanhã você vai descobrir, meu filho. Amanhã a professora vai dar a aula mais importante da vida dela. E vocês querem saber qual era exatamente o plano que eu tinha arquitetado? Vocês acham que uma professora de escola primária conseguiria vencer uma quadrilha de golpistas usando apenas a inteligência e 20 anos de experiência lidando com mentirosos profissionais? A resposta estava a apenas algumas horas de distância. Segunda-feira, 19 de março de 1995. O dia que eu ia dar a aula mais importante da minha vida. Acordei às 5 da manhã, mesmo horário que sempre levantava para ir trabalhar na escola. Mas naquele dia, meu trabalho seria muito diferente. Desci para o porão para ver como estava Marcelo. Bom dia, filho. Hoje é o dia. Mãe, eu estou nervoso. E se alguma coisa der errada? Nada vai dar errado, Marcelo. 20 anos ensinando criança me ensinou uma coisa. Quando você conhece bem o comportamento de quem está mentindo, você sempre consegue prever o próximo movimento deles. Expliquei para ele todo o plano que eu tinha arquiteto durante a madrugada. Era simples, mas eficaz. Como todas as melhores estratégias, funcionava porque usava a própria ganância dos criminosos contra eles mesmos. Mãe, a senhora tem certeza de que o cartorário vai colaborar? Carlos Eduardo é ex-aluno meu, filho. Eu ensinei ele a ler na 2ª série. Ele me deve essa. Carlos Eduardo Ribeiro tinha sido meu aluno em 1978. Um menino tímido, filho de uma família humilde do bairro, que eu ajudei não só com as lições de casa, mas com roupa, material escolar, às vezes até comida. Quando ele se formou em Direito e passou no concurso para cartorário, veio me visitar para agradecer. Dona Márcia, tudo que eu sou hoje devo à senhora. Na manhã de domingo, depois do enterro, eu tinha ligado para ele em casa. Carlos Eduardo, aqui é a professora Márcia. Dona Márcia, como a senhora está? Soube do seu filho? Sinto muito. Obrigada, filho. Na verdade, estou ligando porque preciso de uma ajuda muito especial sua.
É sobre uma situação que envolve uma tentativa de golpe contra minha família. Expliquei a situação inteira para ele. Carlos Eduardo ficou chocado. Dona Márcia, isso é muito sério. A senhora precisa ir na polícia. Vou ir sim, filho. Mas primeiro preciso que eles confessem tudo, senão eles vão negar e eu não vou ter como provar. Você pode me ajudar? Qualquer coisa, Dona Márcia. A senhora salvou minha vida quando eu era criança. Agora é minha vez de salvar a sua. O plano era o seguinte: Carlos Eduardo ia preparar documentos falsos de transferência de propriedade, mas na verdade seriam confissões detalhadas dos crimes que eles tinham cometido. Como Kátia era analfabeta funcional, eu tinha percebido isso no jeito como ela evitava ler qualquer coisa na minha frente. Ela ia assinar sem saber o que estava assinando. E Ronaldo, cego pela ganância, ia assinar também sem ler direito. Às 9 da manhã, Kátia chegou na minha casa acompanhada de um homem moreno, bem vestido, que devia ter uns 30 anos. Era exatamente como Marcelo tinha descrito. Dona Márcia, este é o Ronaldo. Ronaldo, esta é Dona Márcia, mãe do Marcelo. Muito prazer, Dona Márcia. Sinto muito pela sua perda. A voz dele era sedosa, ensaiada, típica de quem estava acostumado a convencer pessoas a assinar contratos. Ele me cumprimentou com aquele sorriso falso de vendedor, mas os olhos dele estavam calculando o valor de cada móvel da sala. Prazer, Ronaldo. Kátia me falou que você trabalha com imóveis. Isso mesmo, Dona Márcia. Tenho uma corretora pequena, mas já ajudei muitas famílias a resolver questões de herança. Mentira. Carlos Eduardo tinha checado. Ronaldo Silva Santos trabalhava como vendedor numa loja de eletrodomésticos em Cubatão. Nunca tinha tido licença de corretor. Que bom! Então você vai poder ajudar a gente a resolver essa situação da herança do Marcelo. Claro, Dona Márcia. Kátia me explicou que a senhora quer deixar tudo organizado para ela. É uma atitude muito generosa. É que o Marcelo sempre dizia: Mãe, se alguma coisa acontecer comigo, cuida da Kátia. Ela é a mulher da minha vida. Mais uma frase que Marcelo nunca tinha dito, mas que soava convincente. Kátia sorriu, orgulhosa da mentira. Vocês estão prontos para ir ao cartório? Prontíssimos, Dona Márcia, disse Ronaldo esfregando as mãos. Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor para todos. Pegamos um táxi até o cartório do 2º Ofício de Santos, no centro da cidade. Durante o trajeto, Kátia e Ronaldo sussurravam entre si, animados. Eu fingia estar distraída, olhando pela janela, mas escutava cada palavra. 230 mil no total. A velha está entregando tudo de bandeja. Amanhã, a gente pode começar a vender. Eles já estavam planejando vender nossos bens antes mesmo de assinar os papéis. A audácia deles era impressionante. No cartório, Carlos Eduardo nos recebeu com a seriedade profissional de sempre. Mas quando nossos olhos se encontraram, ele piscou discretamente. Estava tudo acertado. Bom dia, Dona Márcia. Meus pêsames pela perda do seu filho. Obrigada, Carlos Eduardo. Estes são Kátia e Ronaldo. Eles vão me ajudar com a questão da herança. Perfeito. Já separei toda a documentação necessária. Como conversamos ontem, vamos fazer a transferência completa dos bens para a senhora Kátia, considerando a união estável dela com o falecido Marcelo. União estável. Eles nem eram casados oficialmente, mas Carlos Eduardo estava facilitando a farsa para que eles se sentissem seguros. Vamos para a sala de reuniões para assinar os documentos. A sala era pequena, com uma mesa de madeira e algumas cadeiras. Carlos Eduardo espalhou vários papéis na mesa. Bem, temos aqui a escritura da casa, a documentação do terreno no Guarujá e os papéis da conta poupança. Tudo está sendo transferido para a senhora Kátia. Os olhos de Ronaldo brilharam quando ele viu a quantidade de documentos. Deve ter pensado que era muita propriedade mesmo. Dona Márcia, disse Carlos Eduardo, a senhora tem certeza absoluta de que quer fazer essa transferência? Uma vez assinado, não tem volta. Tenho certeza, sim, filho. É o que o Marcelo ia querer. E vocês? Ele olhou para Kátia e Ronaldo. Tem certeza de que querem assumir a responsabilidade por todos esses bens e por tudo que eles representam? Claro, disse Ronaldo sem hesitar. Estamos prontos para assumir todas as responsabilidades. Todas as responsabilidades.
Se ele soubesse o que estava dizendo... Perfeito. Então vamos começar pelas assinaturas. Senhora Kátia, a senhora assina aqui onde está marcado com um X. Kátia pegou a caneta e assinou rapidamente, sem nem fingir que estava lendo. Ronaldo assinou logo em seguida, também sem ler direito. A ganância tinha cegado os dois completamente. Agora o senhor Ronaldo assina aqui, como testemunha e corresponsável. Corresponsável por quê? Perguntou Kátia. Por todos os atos relacionados aos bens que estão sendo transferidos, explicou Carlos Eduardo. É procedimento padrão quando há terceiros envolvidos em heranças. Ronaldo assinou sem pestanejar. Se ele tivesse lido o documento, teria visto que estava confessando participação em conspiração para fingir morte, tentativa de homicídio e fraude contra a herança. Pronto, disse Carlos Eduardo, recolhendo os papéis. Agora só falta uma formalidade. Por questões legais, precisamos que alguém da família confirme que realmente quer fazer essa transferência. Felizmente, trouxe uma testemunha especial. Ele se levantou e foi até a porta. Pode entrar. E então, a porta se abriu. Marcelo entrou na sala, vivo, de pé, respirando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Kátia ficou branca como papel. Ronaldo se levantou da cadeira tão rápido que ela tombou para trás. Oi, Kátia, disse Marcelo com uma calma que eu não esperava. Que saudade de você. Mas, como? Ela gaguejou, apontando para Marcelo, como se estivesse vendo um fantasma. Como eu estou vivo? Excelente pergunta. Marcelo se aproximou da mesa. Talvez você possa me explicar por que eu não deveria estar vivo? Ronaldo tentou se levantar para fugir, mas Carlos Eduardo tinha trancado a porta quando Marcelo entrou. Senta aí, Ronaldo, disse Carlos Eduardo. Ou prefere que eu chame você de Dr. Ferreira? Dr. Ferreira? Eu perguntei, fingindo surpresa. É isso mesmo, dona Márcia. Nosso amigo Ronaldo aqui é o famoso Dr. Ferreira que tratou do Marcelo. Só que ele não é médico coisa nenhuma. É vendedor de eletrodomésticos com curso técnico em enfermagem. Kátia desabou na cadeira. Eu posso explicar... Pode explicar o quê? Perguntou Marcelo sentando na mesa na frente dela. Pode explicar por que você me drogou durante 2 semanas? Pode explicar por que vocês me deram remédios para simular minha morte? Pode explicar por que iam me enterrar vivo? Enterrar vivo? Do que vocês estão falando? Tentou Ronaldo. Estamos falando, disse Carlos Eduardo, pegando os documentos que eles tinham assinado. Da confissão detalhada que vocês acabaram de assinar. Ele começou a ler em voz alta. Eu, Kátia Silva, confesso que junto com Ronaldo Silva Santos, apliquei um golpe contra a família Santos, simulando relacionamento amoroso com Marcelo Santos para ter acesso ao patrimônio familiar. Confesso que administrei drogas paralíticas em Marcelo Santos com intenção de simular sua morte e, posteriormente, causar sua morte real por asfixia durante enterro. Confesso que forjei documentos e menti sobre qualificações profissionais para executar este plano. Kátia arregalou os olhos. Eu não assinei isso. Isso não é o que estava escrito no papel. Ah, não? Disse Carlos Eduardo, mostrando o documento para ela. Então você me explica. Se você não sabia o que estava assinando, como pode ter certeza do que estava ou não escrito? Ela havia se entregado sozinha. Uma pessoa que realmente soubesse ler teria dito, isso não é o que eu li. Mas ela disse, isso não é o que estava escrito, admitindo que não tinha lido coisa nenhuma. E você, Ronaldo? Continuou Carlos Eduardo. Assinou como co-conspirador e responsável por fornecer conhecimento técnico sobre as drogas utilizadas. Isso é armação. Vocês não podem fazer isso, gritou Ronaldo. Nós não podemos fazer isso? Eu me levantei da cadeira. Vocês tentaram matar meu filho. Vocês iam enterrar ele vivo. A máscara de Kátia finalmente caiu. Toda aquela encenação de nora carinhosa desapareceu. E por baixo estava uma mulher fria, calculista. Você não pode provar nada, sua velha idiota. Não tem como provar que a gente fez alguma coisa. Não tem? Eu sorri. Andréia, você pode entrar? A porta se abriu novamente e entrou minha ex-aluna farmacêutica com uma pasta na mão. Boa tarde. Eu sou Andréia Lopes, farmacêutica responsável da Drogacil. Trouxe aqui a análise dos medicamentos que foram prescritos para Marcelo Santos.
Ela abriu a pasta e começou a ler. Os medicamentos prescritos pelo suposto Dr. Ferreira não têm qualquer utilidade para tratamento de infecção intestinal. São, na verdade, uma combinação de sedativos e paralíticos musculares que, usados em conjunto, podem simular morte clínica por até 72 horas. Além disso, continuou Andréia, consegui uma cópia da receita original, que mostra que ela foi feita em papel comum, não em papel timbrado de médico. E a assinatura do Dr. Ferreira não confere com nenhum registro no Conselho Regional de Medicina. Ronaldo tentou falar. E isso não prova que... Não prova? Interrompeu Carlos Eduardo. Então vamos ler o resto da confissão que você assinou. Eu, Ronaldo Silva Santos, confesso que me passei por médico sem possuir diploma ou registro profissional. Confesso que prescrevi medicamentos controlados com intenção de causar dano à saúde de terceiros. Confesso que planejei, junto com Kátia Silva, simular a morte de Marcelo Santos para posteriormente causar sua morte real e fraudar sua herança. O rosto de Ronaldo ficou vermelho de raiva. Vocês me enganaram. Eu não sabia o que estava assinando. Exatamente, disse Marcelo. Assim como vocês me enganaram. Assim como vocês enganaram minha mãe. A diferença é que vocês fizeram isso por ganância. Nós fizemos isso por justiça. Kátia começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de frustração de quem teve o plano perfeito descoberto na última hora. Marcelo, você tem que entender. Eu realmente te amava. Tudo começou como amor verdadeiro. Amor verdadeiro? Marcelo se levantou. Você me drogou por 2 semanas. Você ia me enterrar vivo. Que parte disso é amor? A gente só queria uma vida melhor. Você não pode culpar a gente por querer sair da pobreza. Eu posso culpar vocês por tentarem me assassinar para isso. Naquele momento, houve uma batida na porta. Carlos Eduardo abriu e entraram 2 policiais civis. Delegado Martins, disse Carlos Eduardo. Obrigado por vir. O delegado era um homem de uns 50 anos, com cara séria. Professor Carlos Eduardo me explicou a situação. Vocês têm as provas? Todas aqui, delegado. Carlos Eduardo entregou os documentos. Confissão assinada, laudo farmacêutico provando a natureza dos medicamentos e a vítima viva para testemunhar. O delegado olhou para Kátia e Ronaldo. Vocês estão presos por tentativa de homicídio qualificado, estelionato, falsificação de documentos e exercício ilegal da medicina. Quando as algemas clicaram nos pulsos deles, eu senti uma satisfação que nunca tinha sentido antes. Não era vingança, era justiça. Era a sensação de que, depois de 43 anos na Terra, eu tinha conseguido proteger o que mais amava usando apenas minha inteligência. Dona Márcia, disse o delegado, a senhora vai precisar ir na delegacia para formalizar a denúncia. Claro, delegado. Só uma pergunta. Eles vão ficar presos? Com essas provas e a gravidade dos crimes? Vão ficar presos por um bom tempo. Enquanto os policiais levavam Kátia e Ronaldo, ela se virou para mim uma última vez. Você acha que ganhou sua professora fracassada? Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Eu caminhei até ela, olhei bem nos olhos e disse: Filha, eu passei 20 anos da minha vida ensinando crianças a diferença entre certo e errado. Algumas aprenderam. Outras, como você, chegaram na vida adulta sem entender essa lição básica. Hoje, eu finalmente consegui ensinar essa lição para você. E pode ter certeza, vocês nunca mais vão esquecer. Ela foi levada em silêncio. Quando a sala ficou vazia, só eu, Marcelo e Carlos Eduardo finalmente consegui relaxar. Mãe, disse Marcelo me abraçando, como a senhora conseguiu planejar tudo isso? Filho, quando você ama alguém de verdade, quando alguém tenta tirar essa pessoa de você, você descobre forças que nem sabia que tinha. E 20 anos corrigindo mentiras de criança me ensinou a reconhecer mentiras de adulto também. Carlos Eduardo guardou os papéis. Dona Márcia, a senhora é uma mulher impressionante. Se um dia eu precisar de um advogado, quero que seja a senhora. Nós 3 rimos. Pela primeira vez em uma semana, era um riso genuíno, sem dor, sem medo. Carlos Eduardo, eu disse, obrigada por tudo. Você me ajudou a salvar meu filho. Dona Márcia, a senhora salvou minha vida quando eu tinha 8 anos. Hoje eu só retribuí o favor.
Saímos do cartório para a luz do sol de Santos. Era uma segunda-feira linda de março e meu filho estava vivo, ao meu lado. Kátia e Ronaldo estavam a caminho da cadeia, onde iam ter tempo suficiente para refletir sobre as escolhas que fizeram. E agora, mãe, o que a gente faz? Agora, meu filho, a gente vai para casa. Você vai se recuperar completamente dessas drogas. Eu vou voltar a dar aulas na escola e a gente vai viver a vida que sempre quisemos viver. Sem mentiras, sem golpes, sem pessoas que fingem te amar para te roubar. E o terreno no Guarujá? O terreno continua nosso. Quem sabe um dia a gente não constrói uma casinha lá para passar os fins de semana, mas desta vez só com pessoas que a gente confia de verdade. Pegamos o ônibus de volta para casa. Durante o trajeto, Marcelo me perguntou: Mãe, a senhora não ficou com medo de que o plano desse errado? Filho, quando você ensina a criança, você aprende que a verdade sempre vence no final. Pode demorar, pode ser difícil, mas a verdade sempre aparece. E nossa verdade é que somos uma família honesta, que trabalha duro e se ama de verdade. A verdade deles é que são golpistas mentirosos. No final, a nossa verdade tinha que vencer. E se eles não tivessem assinado os papéis? Eles iam assinar, filho. A ganância faz as pessoas ficarem cegas. Eles queriam tanto o nosso dinheiro que nem pararam para pensar se era armadilha. Quando chegamos em casa, sentamos na sala onde há uma semana estava o caixão vazio. Agora era só nossa sala de sempre, com o sofá de chenille que meu marido tinha comprado, a mesa que eu polia todo domingo, as flores que as vizinhas tinham trazido durante o falso velório. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. A senhora realmente ia deixar eles ficarem com tudo se o plano não funcionasse? Eu sorri. Marcelo, desde quando uma professora com 20 anos de experiência não tem um plano B? Qual era o plano B? Se eles não tivessem assinado a confissão, eu ia usar as gravações. Que gravações? Puxei um gravador pequeno da minha bolsa. Todas as conversas que a Kátia teve comigo sobre herança estão aqui gravadas. Todas as mentiras, todos os planos. Uma professora sempre tem que estar preparada para provar que o aluno estava colando na prova. Marcelo riu. A senhora gravou tudo? Tudo, filho. Desde sábado de manhã. Eu sabia que se eles fossem realmente culpados, iam acabar se entregando sozinhos. Criminoso amador sempre comete o erro de falar demais. E agora? Acabou tudo mesmo? Agora, meu filho, começa a nossa vida de verdade. Sem falsidade, sem pessoas fingindo ser o que não são. Só eu e você, nossa casa, nosso terreno, e a certeza de que quando a gente faz a coisa certa, Deus protege. Naquela noite, pela primeira vez em uma semana, consegui dormir em paz. Meu filho estava vivo, estava seguro, estava em casa. Os criminosos estavam presos. A justiça tinha sido feita. E eu tinha aprendido algo sobre mim mesma, que uma professora aposentada de 43 anos, quando precisa proteger quem ama, pode ser mais esperta que qualquer golpista. A educação que eu dei naqueles criminosos foi a mais importante da minha carreira. E diferente das outras aulas que eu dei na vida, essa eles nunca mais iam esquecer. 3 meses depois, em junho de 1995, eu estava na cozinha preparando café quando o telefone tocou. Era Carlos Eduardo. Dona Márcia, tenho uma notícia para a senhora. Pode falar, filho. A Kátia e o Ronaldo foram condenados. Ela pegou 8 anos por tentativa de homicídio qualificado e estelionato. Ele pegou 10 anos pelos mesmos crimes, mais exercício ilegal da medicina. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. Obrigada por me avisar, Carlos Eduardo. Dona Márcia, a senhora salvou não só a vida do Marcelo, mas de muitas outras pessoas que eles poderiam ter enganado no futuro. Quando desliguei o telefone, Marcelo estava parado na porta da cozinha. Ele tinha se recuperado completamente dos efeitos das drogas e voltado ao trabalho na construtora, mas agora com uma maturidade nos olhos que não tinha antes. Era sobre o julgamento? Era. Acabou, filho. Eles foram condenados. Marcelo veio me abraçar. Mãe, eu ainda não acredito em tudo que a senhora fez por mim. Marcelo, qualquer mãe faria o mesmo. Não, mãe. Nem toda mãe teria a inteligência de planejar o que a senhora planejou. A senhora literalmente me salvou da morte. Olhei para meu filho, mais alto que eu,
homem feito, mas que continuava sendo meu menino, e senti uma gratidão imensa por tê-lo ali, vivo, seguro, em casa. Filho, você quer saber a verdade? Quando descobri que você estava vivo naquele caixão, eu tive vontade de gritar, de chamar a polícia na mesma hora, mas aí lembrei de uma coisa que aprendi em 20 anos dando aula. O que foi? Que quando uma criança faz algo errado, você pode simplesmente castigar ela e ela vai parar de fazer aquilo por medo. Ou você pode ensinar ela por que aquilo está errado e ela nunca mais vai querer fazer de novo. Kátia e Ronaldo precisavam aprender, não só ser punidos. E eles aprenderam? Ah, se aprenderam. Tenho certeza de que pelos próximos 8 ou 10 anos, toda vez que fecharem os olhos na cadeia, eles vão lembrar da cara de vocês quando você entrou naquela sala. Marcelo riu. A cara deles foi impagável mesmo. E sabe por que foi tão perfeito, filho? Porque eles se sentiram exatamente como eu me senti quando descobri o golpe. Traídos, enganados, sem chão. A diferença é que eu era inocente e eles eram culpados. Naqueles 3 meses que se passaram desde o julgamento, muita coisa mudou na nossa vida. A história tinha se espalhado pelo bairro. Não todos os detalhes, mas o suficiente para que as pessoas soubessem que uma professora aposentada tinha desmascarado uma quadrilha de golpistas. As vizinhas me olhavam com uma mistura de respeito e admiração. Dona Márcia, a senhora é uma heroína, dizia Dona Conceição, que morava na casa ao lado. Quem diria que nossa professora quietinha ia virar detetive? Eu não me sentia heroína, me sentia uma mãe que fez o que tinha que fazer. Mas admito que havia um orgulho novo em mim, a sensação de que quando foi preciso, eu soube usar toda a minha experiência de vida para proteger quem eu amava. Marcelo também mudou. Ficou mais cuidadoso com as pessoas, mais atento aos sinais, mas não ficou desconfiado ou amargo. Se alguma coisa, a experiência o ensinou a valorizar ainda mais os relacionamentos verdadeiros. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro, filho. Eu conheci uma moça no trabalho. O nome dela é Sandra. Meu coração saltou. Conta mais. Ela é do administrativo da construtora. Muito diferente da Kátia. Mais quieta, mais estudiosa, está fazendo faculdade de contabilidade à noite. E você gosta dela? Gosto, mãe. Mas dessa vez eu quero que a senhora conheça ela direito antes de qualquer coisa ficar sério. Traga ela para jantar domingo que vem. A senhora tem certeza? Não é muito cedo? Filho, depois de tudo que passamos, eu aprendi que é melhor conhecer as pessoas direito desde o começo. Se ela for uma boa moça, eu vou saber. Se ela for outra Kátia, eu também vou saber. Marcelo sorriu. A senhora virou detetive especialista em golpistas. Não, filho. Eu só aprendi a prestar atenção nos sinais que sempre estiveram lá. A diferença é que agora eu confio no meu instinto. No domingo seguinte, Sandra veio jantar conosco. Era uma moça simples, de família humilde como a nossa, que trabalhava durante o dia e estudava à noite. Durante toda a refeição, ela fez perguntas sobre mim, sobre nossa família, sobre nossa história, não sobre nossos bens. Ela elogiou a comida, ajudou a lavar a louça, conversou comigo sobre livros e sobre os sonhos dela de se formar e abrir um escritório de contabilidade. Quando foi embora, perguntou se podia voltar para conversar comigo outras vezes. Mãe, o que achou dela? Marcelo perguntou depois que ela foi embora. Achei que ela olha para você do jeito certo. Como assim? A Kátia olhava para você como se você fosse um prêmio que ela tinha ganhado. A Sandra olha para você como se você fosse um presente que ela quer cuidar. 6 meses depois, Marcelo e Sandra ficaram noivos. O casamento foi marcado para setembro de 1996, 1 ano e meio depois de tudo o que aconteceu com Kátia. Mas antes do casamento, aconteceu algo que mudou nossa vida para sempre. Em agosto de 1996, um homem bateu na nossa porta. Era bem vestido, de terno, uns 40 anos. A senhora é Dona Márcia Santos? Sou. Posso ajudá-lo? Meu nome é Roberto Almeida. Sou do Departamento Jurídico da Prefeitura de Guarujá. Vim falar sobre o terreno que a senhora possui na praia de Pernambuco. Meu coração disparou. O que tem o terreno? A senhora sabe que aquela região foi declarada área de interesse turístico pelo governo estadual? Não sabia, não.
Pois então, a prefeitura está interessada em comprar alguns terrenos da região para desenvolver um projeto de turismo ecológico. O terreno da senhora está numa posição estratégica. E o que isso significa? Significa que a prefeitura quer fazer uma oferta de compra pelo terreno da senhora. Uma oferta muito generosa. Ele abriu a pasta e me mostrou um documento. Quando vi o valor, quase desmaiei. 500 mil reais. 500 mil reais? Isso mesmo, dona Márcia. É um projeto prioritário do governo estadual. Com esse dinheiro, a senhora e sua família podem comprar uma casa muito melhor, investir na educação, ter uma vida mais confortável. Chamei Marcelo. Quando ele viu o documento, ficou mudo. Mãe, isso é real? Parece que sim, filho. Olhei para aquele papel, para aquele valor que era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira, e pensei numa coisa. Se Kátia e Ronaldo soubessem que nosso terreno valia R$500 mil, eles nunca teriam se contentado com 230 mil. Teriam bolado um plano ainda mais elaborado. De uma forma estranha, eles subestimaram nossa riqueza. Se tivessem sabido o valor real do terreno, talvez tivessem conseguido levar o golpe até o fim. Mãe, o que a gente faz? A gente aceita, filho. Seu pai comprou esse terreno sonhando com o futuro da nossa família. Agora, esse sonho se realizou. Assinamos o contrato uma semana depois. R$500 mil na conta, de uma hora para outra. Com o dinheiro, compramos uma casa nova e maior no bairro Embaré, com 3 quartos e uma sala ampla. Marcelo pôde finalmente fazer a faculdade de engenharia que sempre sonhou. Sandra abriu o escritório de contabilidade dela. E eu resolvi fazer uma coisa que sempre quis. Voltei a dar aulas. Não como professora concursada, mas como voluntária numa escola comunitária do bairro que atendia crianças carentes. 2 vezes por semana, eu ensinava português e matemática para crianças que lembravam muito de mim mesma quando era pequena. Professora Márcia, me perguntou uma aluna de 8 anos chamada Beatriz. Como a gente faz para saber quando uma pessoa está mentindo? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você quer saber isso, Beatriz? É que minha vizinha fala coisas sobre minha mãe e eu acho que ela está mentindo. Olhei para aquela menina, com seus olhinhos espertos e sua curiosidade genuína, e me lembrei de todas as lições que a vida me ensinou. Beatriz, quando alguém está mentindo, geralmente há sinais. A pessoa evita olhar nos seus olhos, ou então muda de assunto quando você faz perguntas. Mas o mais importante é que quando alguém está mentindo, as histórias dela nunca batem direito. Como assim, professora? Se a pessoa fala uma coisa hoje e outra coisa amanhã sobre o mesmo assunto, pode ser que ela esteja inventando. E se ela sempre tem uma explicação muito complicada para coisas simples, também pode ser mentira. E o que a gente faz quando descobre que alguém está mentindo? Depende, Beatriz. Se a mentira é para te machucar ou machucar alguém que você ama, você precisa proteger sua família. Se a mentira é só para aparecer, às vezes é melhor deixar para lá. A senhora já descobriu mentiras grandes, professora? Sorri. Já descobri, Beatriz. E quando descobri, eu usei a verdade para vencer a mentira. Como? Sendo mais esperta que os mentirosos, deixando eles se entregarem sozinhos. Depois da aula, quando estava arrumando meu material, pensei em como era estranho o destino. Ali estava eu, aos 44 anos, ensinando uma nova geração de crianças as mesmas lições que me salvaram a vida. Mas agora eu ensinava não só português e matemática. Ensinava também a prestar atenção nas pessoas, a confiar no instinto, a valorizar a verdade acima de tudo. No final de 1996, Marcelo e Sandra se casaram. Foi uma cerimônia simples na igreja do bairro, com um almoço em casa para a família e amigos próximos. Sandra estava linda de vestido branco simples e Marcelo estava radiante. Durante a festa, enquanto eu via meu filho dançar com sua esposa verdadeira, não uma golpista interessada na nossa herança, mas uma mulher que o amava de verdade, senti uma paz que não sentia há muito tempo. Carlos Eduardo veio conversar comigo. Dona Márcia, como a senhora está se sentindo? Estou feliz, Carlos Eduardo. Meu filho encontrou o amor verdadeiro. Nossa família está segura. E eu aprendi que sou mais forte do que imaginava. A senhora virou lenda no cartório, sabia? Todo mundo comenta a história da professora que enganou os golpistas.
Não gosto de pensar nisso como ter enganado alguém. Prefiro pensar que dei uma aula inesquecível. A maior aula da sua carreira? Não, Carlos Eduardo. A maior aula da minha carreira está sendo a que eu dou agora para as crianças da escola comunitária. Estou ensinando elas a se protegerem de pessoas como a Kátia e o Ronaldo. Como assim? Estou ensinando elas a prestarem atenção nos sinais, a confiarem no instinto, a saberem que nem toda pessoa que chega com um sorriso bonito tem boas intenções. A senhora acha que eles vão tentar de novo quando saírem da prisão? Não comigo, com certeza. E espero que com mais ninguém. Mas se tentarem, agora eles sabem que existem pessoas como eu no mundo. Professoras aposentadas que podem ser mais espertas que qualquer golpista. Naquela noite, quando todos foram embora e eu estava sozinha na cozinha lavando as últimas louças da festa, me lembrei de algo que meu falecido marido sempre dizia. Márcia, a vida nos ensina as lições que precisamos aprender na hora certa. João estava certo. A lição que aprendi em 1995, que eu era capaz de proteger minha família usando apenas minha inteligência e minha experiência de vida, foi exatamente a lição que eu precisava para me tornar a mulher que sou hoje. Uma mulher que não tem medo de enfrentar quem ameaça sua família. Uma mulher que sabe que a verdade sempre vence no final. Uma mulher que entende que às vezes a melhor forma de vencer os maus é dando a eles exatamente o que eles querem e deixando eles se entregarem sozinhos. Hoje, em 2025, aos 73 anos, quando conto essa história para meus netos, eles sempre perguntam: Vovó, como a senhora teve coragem de fazer tudo isso? E eu sempre respondo a mesma coisa. Meus amores, quando alguém que vocês amam está em perigo, vocês descobrem que tem forças que nem sabiam que existiam. O importante é usar essas forças para fazer o bem, nunca para fazer o mal. Mas vovó, e se os bandidos voltassem? Se voltassem, eu faria tudo de novo. Porque mãe nunca para de proteger filho, não importa a idade que ele tenha. Marcelo hoje tem 54 anos. É engenheiro civil formado, tem 2 filhos lindos e ainda é casado com Sandra. Eles moram na casa do lado da nossa e toda domingo fazemos almoço em família. Sandra se tornou a filha que nunca tive. Ela me chama de mãe, cuida de mim quando fico gripada, me ajuda com as compras. É o oposto completo da Kátia, uma mulher que chegou na nossa família para somar, não para roubar. Às vezes, quando estou no quintal da nossa casa nova regando as plantas, olho para o terreno vazio onde antes ficava a nossa casa antiga na Vila Matias. Vendemos aquela casa também, alguns anos depois, para uma família jovem com filhos pequenos. E sempre penso, ali foi onde aprendi a lição mais importante da minha vida. Ali foi onde descobri que uma professora aposentada pode vencer qualquer golpista, desde que use a principal arma que tem, a inteligência. A educação que dei na Kátia e no Ronaldo foi mesmo a mais importante da minha carreira. Não porque foi a mais complexa, mas porque foi a que mais significou. Foi a educação que salvou a vida do meu filho. E até hoje, quando me perguntam qual foi o segredo do meu plano, eu sempre dou a mesma resposta. Não houve segredo. Apenas usei as mesmas habilidades que uso há 50 anos. Prestar atenção, escutar com cuidado e entender que quando alguém está mentindo, eles sempre se entregam sozinhos. É só questão de paciência. A diferença é que dessa vez, em vez de estar lidando com crianças que colavam na prova, eu estava lidando com adultos que queriam roubar nossa vida. Mas as técnicas são as mesmas. Mentiroso sempre se entrega. Sempre. E uma boa professora sempre sabe quando o aluno está tentando passar para trás. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, espero que ela te ensine o que me ensinou. Que todos nós temos dentro de nós a força necessária para proteger quem amamos. Às vezes, só precisamos descobrir onde essa força está guardada.